Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo a Vida Kids e Teens. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão 1, 2, 3, 4 e não se cansarão. 4, 3, 2, 1. Caminharão e não se fadigarão. Estamos memorizando em casa. E rasgai o vosso coração. Joel 2:13. Rasgai na coração. 5, 17, 18. E rasgai o vosso coração. Joel 2:13. Joel Joel 2, 13. E rasgai o vosso coração. Isso. Ouvi ouvi a palavra do Senhor. Oséias 4 Prata e e ouvi a palavra do Senhor. Oséias 4:1. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. tudo bem. Agora Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Todavia, calma. Tô. E a referência? Joel. Joel 2:21. Muito. Livro da Bíblia, profetas menores. Ó. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Joel Joel 2:21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. O Senhor fez grandes coisas. Joel 2:21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Profetas maiores: Isaías, Jeremias,
Lamentações, Ezequiel, Daniel. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Pronto. Semeais para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, até que lavai o campo de lavoura, Porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Oséias 10:12. Semeai para tá certo. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que chova, até que venha e chova a justiça a justiça sobre vós. Também. Oséias 10:11. Não. Oséias 10:12. Isso. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você e eu. Aprenderam? Agora a gente vai tirar só a palavra faz, certo? Preste atenção, não pode falar faz, só o gesto, para que eu não erre. O que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que ou diz você e eu. Vou tirar só mais uma palavra, porque senão o resto eu vou errar. Vamos tirar faz e diz, só pode fazer o gesto, não pode falar, nem faz, nem diz. Vamos lá. O que você, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que você e eu. Agora a gente vai cantar tudo, pode dizer tudo, fazer o gesto e tudo. Última vez, bem forte, tá bom? Pode falar e fazer o gesto de todas as palavras. Vamos lá. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você e eu. Momento missionário. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar conhecendo a história de Corrie ten Boom. No final da nossa história passada, nós vimos que Corrie e Betsy haviam sido levadas para um campo de concentração para mulheres em Ravensbrück, na Alemanha. Elas foram levadas para aquele campo de concentração em setembro de 1944. Vocês lembram por que elas tinham sido levadas para lá? Elas tinham sido levadas para lá porque tinham ajudado vários judeus a se esconderem dos nazistas. Lembram que Corrie fez um lugar secreto, um refúgio secreto no seu quarto, por trás de um guarda-roupa, e lá escondiam vários judeus? Pois bem, elas foram capturadas porque alguém desconfiava delas, e mesmo não tendo encontrado nenhum judeu escondido lá, elas foram levadas presas mesmo assim e foram parar naquele campo de concentração. O campo de concentração era um lugar terrível. Ao chegarem, as mulheres passavam por uma revista e qualquer coisa que elas tinham era tomado delas.
Corey havia levado consigo uma pequena Bíblia e ela tinha escondido essa Bíblia na sua roupa. As mulheres estavam em fila para ser revistadas pelas guardas. Haviam 3 guardas. Cada mulher era revistada 3 vezes. Betsy foi revistada. Mas sabem o que acontecia quando chegava a vez de Corey? Acontecia alguma coisa e Corey era esquecida o tempo todo. E ela conseguiu ficar com sua pequena Bíblia. A vida no campo de concentração era terrível. As mulheres que estavam prisioneiras eram submetidas a trabalhos pesados e cruéis. Dormiam em alojamentos sujos, umas sobre as outras. Não tinham comida adequada, passavam frio e quando elas adoeciam não tinham remédios e nem médicos para cuidar delas. Corey e Betsy foram colocadas no alojamento 28. Era o pior alojamento daquele lugar. Além de muito sujo, o lugar estava cheio de pulgas. Muitas vezes nós não entendemos por que coisas tão ruins acontecem conosco. E isso também aconteceu com Corey. Quando Corey começou a sentir todas aquelas pulgas e começou a se coçar, ela só conseguia se lembrar de como a casa dela na Holanda era agradável, era limpa, era gostosa de se morar. E ela começou a reclamar. Então Betsy, sua irmã mais velha, a lembrou. Corey, lembra do que lemos esta manhã? Em tudo dai graças. Isso mesmo, em todas as situações devemos dar graças. Mas aí você vai dizer, tia, mas como elas poderiam agradecer? Elas estavam sofrendo demais. Pois bem, Betsy encontrou motivos para agradecer. Ela orou e encorajou Corey a orar com ela. Elas agradeceram a Deus por ter permitido a elas que ficassem juntas, por terem ficado com a pequena Bíblia e por poderem compartilhar o Evangelho com aquelas outras prisioneiras. Agradeceram até pelas pulgas. Corey e Betsy, mesmo após um dia cansativo de trabalho, aproveitavam o tempo que tinham compartilhando sobre o amor de Jesus com suas colegas de alojamento. Muitas delas se converteram a Cristo em meio àquela situação de tamanho sofrimento. Elas se reuniam todos os dias, liam a Bíblia, cantavam louvores e oravam. Mas elas tinham que fazer isso bem baixinho, em segredo, pois se alguma guarda ouvisse, elas seriam severamente castigadas. Os outros alojamentos eram revistados rigorosamente pelas guardas, mas o de Corey e Betsy nunca tinha sido revistado. Por que será? Uma vez, uma prisioneira até tentou levar uma guarda lá no alojamento 28 para resolver uma questão, mas ela disse, de jeito nenhum, eu é que não vou naquele alojamento. O lugar tá cheio de pulgas. Vejam só. Viu como Corey tinha motivos para agradecer até pelas pulgas? Deus tem tudo em suas mãos. Nada foge do seu controle. Deus tinha permitido que Corey e Betsy ficassem no pior alojamento, no mais sujo, no cheio de pulgas, porque assim elas poderiam ler a Bíblia e falar sobre a palavra de Deus livremente. Certa noite, Betsy acordou Corey. Ela disse que tinha algo muito importante para lhe dizer que o Senhor tinha colocado em seu coração. Betsy disse assim, Corey, este campo de concentração foi um lugar construído para destruir as pessoas. Mas nós vamos sair daqui até o final do ano. E nós vamos comprar uma casa bem bonita, um lugar bem bonito, onde nós vamos levar todas as pessoas que tiveram seus lares destruídos por causa da guerra ou que sofreram em lugares como este. Este lugar vai ser para curar o coração dessas pessoas. Mas isso vai ser só por um pouquinho de tempo. Depois nós iremos por todo o mundo e vamos contar a todos que não importa o tamanho do sofrimento. Jesus é o maior. Jesus é vencedor. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. E as pessoas vão acreditar em nós porque nós vivemos todas essas coisas. Betsy não chegou a ver tudo aquilo,
ela já estava muito doente e veio a falecer alguns dias depois, em 16 de dezembro de 1944. Ela tinha sido liberta daquele campo de concentração antes do final do ano, mas para ir para o céu, morar para sempre com o Senhor, num lugar onde não há tristeza, nem choro, nem dor. Corrie também foi liberta antes do final do ano. Alguém no escritório do campo de concentração cometeu um erro. Por um erro administrativo, 10 dias depois da morte de Betsy, Corrie foi libertada. Uma semana depois de Corrie sair do campo de concentração, todas as mulheres de sua idade foram levadas para um galpão e foram trancadas lá. E lá foi soltado um gás venenoso e todas as mulheres da idade de Corrie morreram. Após o fim da guerra, em 1945, Corrie, ou tia Corrie como era chamada, abriu uma casa para abrigar as pessoas que sofreram em campos de concentração. Ela nunca mais seria relojoeira. Ela se tornou a andarilha de Deus e visitou vários países, levando o amor e o poder do perdão de Cristo, sempre proclamando: Jesus é vencedor. Até que um dia, Corrie foi chamada para ir à Alemanha. Era muito difícil retornar àquele lugar onde ela havia sofrido tanto. Mas ela sabia que aquelas pessoas também precisavam ouvir da mensagem do amor e do perdão de Cristo. Então ela foi. Ela foi para Munique, uma cidade na Alemanha. E depois de dar o seu testemunho e sua mensagem em uma igreja, ela foi abordada por um homem. Ele era um ex-guarda do campo de concentração, um dos mais violentos no local onde ela estava presa. Ela o reconheceu imediatamente, mas ele nem se lembrava dela. Ele se aproximou dela para pedir perdão pelo que ele tinha feito e tantos outros colegas tinham feito também ela e tantas outras pessoas sofrerem. Para Corrie era muito difícil. Ela não queria perdoar aquele homem. Mas então Corrie se lembrou de Jesus. Que Jesus, Ele nos perdoa quando estamos arrependidos. E não importa o que tenhamos feito no nosso passado. Não importa o tamanho da maldade que tenhamos feito. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. E Corrie foi isso que ela fez. Ela perdoou aquele homem. Por 30 anos, a andarilha do Senhor viajou por todo o mundo, por mais de 60 países, como missionária. E ela também escreveu alguns livros. Até que chegou um dia que Corrie ficou bem velhinha e ela não pôde mais viajar. Nos seus últimos dias, ela foi morar numa casa nos Estados Unidos que ela chamava de Shalom. Shalom significa paz em hebraico. E aos 91 anos de idade, Corrie fez sua última viagem. A andarilha do Senhor morreu e foi para o céu ficar para sempre com o Senhor. E eu quero lhe fazer uma pergunta, criança, agora. Você está pronta para ir ao céu? Para ir para o céu? Corrie estava pronta, porque ela confiou em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu estou pronta, porque eu também fiz. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E você? Você já entregou sua vida para Jesus? Confiando que Ele é o único Senhor e Salvador de sua vida? Que não importa o que você tenha feito, que você pode se arrepender dos seus pecados hoje mesmo e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, que eu sou pecadora, mas eu confio em Ti, porque o Senhor pagou o preço pelo meu pecado. O Senhor está vivo à direita de Deus e eu creio em Ti. Se você quer fazer sua decisão hoje, avise ao papai, à mamãe, algum responsável que esteja aí com você. Peça para ele avisar para uma das tias,
do Save Kids, nós vamos ficar muito felizes em saber da sua decisão. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, este privilégio que tivemos de conhecer a história de Corrie ten Boom. Muito obrigada, Senhor, pela vida dela, pelo seu testemunho, pelo exemplo de sua família, da Betsy, do Senhor ten Boom, de seus irmãos. Meu Deus, que homens e mulheres corajosos que dedicaram suas vidas para te obedecer, para fazer a tua vontade. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor seja com a vida de cada criança que ouviu essa história, que o Senhor possa tocar em seus corações. E que se há alguma criança que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, que ela possa fazer esta decisão hoje. Em nome de Jesus. Amém. Já estão prontos para a guerra? Lembrar sempre que nós somos soldados do Senhor Jesus. Estamos sempre prontos para guerrear em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Mais uma vez aqui com vocês no Cristo é Vida Kids e Teens. Infelizmente nesse momento de pandemia, mas que Deus esteja nos abençoando, abençoando nosso aprendizado e abençoando os nossos trabalhos, e que todos nós possamos cada vez mais aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro. Hoje nós vamos estudar o livro do profeta Obadias, que faz parte dos profetas menores, né? E é o quarto livro dos profetas menores. O que significa o nome Obadias? Significa adorador de Jeová, servo de Jeová, né? De Yahvé. O livro que ele escreveu, um livrinho muito pequeno, apenas de um capítulo, 21 versículos. Obadias foi escolhido por Deus para falar das suas palavras aos edomitas, né? Descendentes de Esaú. Assim como Deus levantou muitos profetas para falar para o próprio povo de Israel, Obadias foi levantado por Deus para falar ao povo edomita. Mas, afinal de contas, quem é esses edomitas, né? O povo de Edom? Então vamos passar aqui, vamos ver aqui a genealogia de Abraão para podermos
entender um pouco. De Abraão nasceu Ismael, que não era o filho da promessa que ele teve com a sua serva. O filho da promessa foi Isaque. De Isaque nasceu 2 gêmeos, lembram? Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Mas Deus já tinha falado que a primogenitura, a herança iria cair sobre o mais novo, que no caso, Jacó. Então, de Esaú foi gerado o povo edomita, né, o povo de Edom, desculpa, e de Jacó foi gerado as 12 tribos, foi gerado Israel. Mas o que diz o livro? O que diz Obadias? Podemos ver no versículo 1. Vamos abrir, abram a sua Bíblia aí, Obadias. Obadias é um livrinho pequeno. É muito bom você se juntar em casa, né, com a sua família, todos pegarem a Bíblia, espadas para o ar, para ver quem acha primeiro o livro de Obadias. É um livrinho pequeno, 21 versículos, mas no versículo 1 diz o seguinte: Obadias dizendo que teve uma visão do Senhor, né? Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. São a geração, né? São os que foram gerados a partir de Esaú. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. O que é isso, hein? Porque essa história de conflito entre Esaú e Jacó começou quando Jacó, né, vinha com muita fome, muita sede, e Esaú tinha cozinhado lá um prato de lentilha, assim como diz lá no capítulo 25 de Gênesis, quando Esaú foi à caça e vinha com fome, e Jacó tinha cozinhado, né, um prato de lentilha, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer esse guisado vermelho, que daí vem o nome Edom, vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura, né? Foi aí que a partir de aqui, toda a herança, a parte maior da herança passou a ser de Jacó e não mais de Esaú. Depois disso, a gente sabe que teve aquela história, né, que também que o pai de Esaú e Jacó, Isaque, queria dar a bênção para Esaú e pediu para ele ir caçar, fazer um prato de comida bem saboroso. Só que a mãe deles, a mãe de Jacó, se juntou com Jacó e enganaram a Isaque. E no lugar da bênção de primogenitura, do filho herdeiro, né, ser de Esaú, passou a ser de Jacó. E Jacó foi para as terras do seu tio, né, Balaão, e lá conheceu as suas esposas, voltou para a terra de Israel, fez as pazes com o seu irmão, mas teve um problema. Os descendentes de Esaú, os edomitas, né, que são os descendentes de Esaú, se tornaram inimigos da nação de Israel, que são
os descendentes de Jacó. Não confunda. Edomitas, descendentes de Esaú, e Israel, descendentes de Jacó. E os edomitas se tornaram um povo arrogante, né? Eles foram morar numa região de Seir, umas montanhas rochosas. Essas montanhas eram de granitos. E aí, como vocês podem ver, eles faziam as suas moradas em cavernas, nas rochas, em lugares altos, de difícil acesso. Porque eles achavam que lá eles estavam protegidos de todos os inimigos. E hoje essa região, muito conhecida, muito visitada pelos turistas, é a cidade de Petra. Esse povo edomita, né, o povo de Edom, eles receberam a mensagem de Obadias, através do livro de Obadias. Por quê? O que é que esse povo fez contra Israel? Como eu disse para vocês, esse conflito de Esaú e Jacó foi levado por gerações. Os edomitas parece que, dentro da sua amargura, o pecado enraizado no seu coração, foi aumentando o ódio contra os descendentes de Jacó, né, o povo de Israel. O pecado é um mal que todos nós temos em nossos corações. Por mais que a gente tente se controlar, a gente pode se irar, pode ficar com raiva. Podemos pecar por causa dessa raiva, desse ódio. Mas só uma coisa pode aplacar, pode apagar, pode acalmar esse ódio essa raiva em nosso coração. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Quando cremos de coração que Cristo morreu lá na cruz, pregado, e antes foi chicoteado, né, foi torturado, e pregado na cruz, morreu pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Quando cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas, o pecado é limpo do nosso coração. E toda vez que pecamos, através da oração, podemos entrar em comunhão com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir o seu perdão. E com certeza seremos perdoados. Mas Edom, os edomitas, eles, parece que a cada tempo que passava, esse ódio contra Israel só aumentava. Então foi aí que, através de Obadias, Deus mandou uma profecia para aquele povo, né? Mandou uma mensagem. Edom contra Israel. O que foi que Edom fez contra Israel? Os edomitas. Lá em Números, capítulo 20, de versículo 17 a 21, é quando Israel sai do cativeiro do Egito, tem que ir para Canaã e precisa passar por Edom. Precisa passar por Edom. Como nós vimos há pouco tempo, né? Tinha um mapa, ficava o reino dividido, Israel, Jerusalém, aliás, Israel e Judá, e logo mais embaixo no mapa temos Edom. Então, para chegar na terra prometida naquela época, o povo de Israel precisava passar por dentro de Edom.
Só que eles proíbem a passagem e disse que se eles fossem passar, eles iriam pegar em espada e iriam atacar o povo de Israel. Então Israel se desvia por outro caminho. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, Edom foi inimigo de Saul, primeiro rei de Israel. Quando Esaú assumiu o reino de Israel, ele precisava se firmar, precisava formar seu exército. Então, aqueles reinos próximos, inclusive o rei de Edom, atacou Israel, pensando que estava num momento de fraqueza. Em 2 Samuel 8,14, eles lutaram contra Davi, atacaram Israel, mas Davi os venceu, eles foram derrotados. No Salmo 137, versículo 7, quando a Babilônia atacou Israel para conquistar e levar o seu povo cativo, os edomitas ficaram nos altos, né? Vibrando, porque Israel, Judá estava sendo destruído. Então tem todo esse ódio, tem toda essa amargura do povo de Edom, né, dos edomitas, contra o povo de Israel. Aí vem as profecias contra Edom. Porque, como a palavra de Deus diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como eu falei para vocês há pouco tempo, só Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, pode apagar, pode aplacar, acabar com esse pecado em nossos corações. Mas no povo de Edom, os edomitas, esse ódio, esse pecado só crescia. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, afastados, demitidos, lançados da glória de Deus. Então, através de Obadias, Deus manda a profecia contra Edom. No versículo 17 do nosso livro de Obadias, diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Herdades são as propriedades, as heranças. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, essa profecia fala sobre a destruição dos edomitas, a destruição do povo de Edom, dos herdeiros de Esaú. E como vocês puderam ver nas fotos aí dos slides anteriores, como vocês podem ver na foto desse slide, nós só vemos ruínas.
Porque esse povo já não existe mais. É diferente do povo de Israel, que foi expulso da sua terra, depois voltou. Né? O hebraico é a única língua morta que voltou. Era uma língua que passou a ser desconhecida e agora é falada novamente. Enquanto os edomitas, eles foram extintos. Só há ruínas. Muitos arqueólogos estudando aquela região já se confirmou os locais onde o povo de Edom vivia. Hoje, só o que resta em Edom são ruínas. O livro de Obadias é um livro pequeno, mas simplesmente por fazer parte da palavra de Deus, ele tem uma mensagem muito importante para aquela época, para aquelas profecias a respeito dos edomitas, do povo de Edom, e também para nós hoje, onde podemos aprender que o nosso Deus é verdadeiro, que o nosso Deus cumpre as suas promessas, mas também que o nosso Deus, ele castiga. Então, creiamos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que possamos ter esse nosso Deus Criador que nos ama, como em João 3,16, talvez o versículo bíblico mais conhecido do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Obadias, no versículo 20 diz: e os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarafate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O povo de Israel, o povo da promessa, reinará sobre toda aquela região aonde era a cidade de Edom. E o reino do Senhor, o dia do Senhor, a qual nós esperamos a volta do Senhor, reinará sobre todos e todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oremos para que a pandemia seja controlada e que em breve possamos retornar nossas atividades, os nossos encontros aqui na igreja. E então vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos por conhecer, Senhor Deus, que o Senhor é fiel. Conhecer, Senhor Deus, que o Senhor protege ao teu povo, protege todos aqueles, Senhor Deus, que crê em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa, Senhor Deus, que essa pandemia passe, Senhor Deus, que tudo isso, Pai amado, possamos aprender mais a ser dependentes de Ti, a confiar, Senhor Deus, em Ti,
que o Senhor também irá nos proteger diante de tantos os males. Abençoa nosso retorno em breve, Senhor Deus, para podermos encontrarmos e compartilhar as nossas alegrias e os nossos aprendizados na Tua igreja. Pois te oramos grato, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até a próxima, e Deus os abençoe. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.